igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. A paz do Senhor, irmãos, amém? É mais um motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor, você na sua casa provavelmente. O que importa, como eu sempre digo, não é o ambiente, não é o local onde você está, não é o horário que você está assistindo o culto, mas sim a disposição em que o seu coração está criando agora para prestar um culto ao Senhor, independente de local, independente de ambiente, independente de horário, das circunstâncias ao seu redor. O que importa agora é que você está preparando o ambiente do seu coração para prestar um culto ao Senhor. E eu gostaria de iniciar esse culto lendo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 6. Aqui Paulo, ele começa a reencorajar Timóteo, porque provavelmente Timóteo aqui estava passando por alguma circunstância difícil, igual eu preguei aqui numa outra oportunidade, e agora aqui eu e o Vitor estávamos falando sobre quem iria abrir o culto, e aqui estou. E Deus falou no meu coração ali atrás muito forte sobre essa palavra, e eu gostaria de ler com você que está na sua casa. A palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 diz assim: por este motivo eu te exorto que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Eu sei que nós estamos passando por alguns momentos de solitude dentro das nossas casas, provavelmente, e muitas vezes nós passamos também, não apenas por conta da pandemia, do Covid, mas normalmente, circunstancialmente, nós entramos nesses momentos onde nós nos retraímos um pouco, por conta das circunstâncias, por conta de coisas internas nossas mesmo, e eu estava lembrando que talvez Timóteo estivesse passando por um desses momentos. Um momento talvez de retração, porque as coisas talvez não estavam caminhando como ele gostaria. Talvez ele já não estava tendo tanto ânimo para percorrer aquele caminho que Deus tinha para ele. E chega nesse momento e talvez essa notícia havia chegado até Paulo. E Paulo escreve essa passagem para Timóteo. Ele fala: ei, Timóteo, você não pode parar, você não pode se retrair, porque em você não existe em você um espírito de timidez, mas existe um espírito em você que te impulsiona para ir mais longe, que te impulsiona para ir mais além. Existe em você não um espírito de timidez, não um espírito de covardia, mas em você existe um espírito de poder, existe em você o Espírito Santo do Senhor que você recebeu quando eu impus as mãos sobre você. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você que está na sua casa, que talvez tenha desanimado por alguma circunstância, que talvez não está conseguindo entender qual caminho você deve percorrer. E eu quero orar para que em você seja reacesa a chama do Espírito, para que seja reativado em nós como igreja o poder de Deus, que não é um poder de covardia e que não é um poder de timidez, mas é um poder que é capaz de transformar o mundo, porque em nós habita o Espírito Santo. Eu gostaria que onde você está agora, que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você também ore junto comigo para que seja reativado em você a chama de Deus, para que seja reativado em você o poder do Espírito Santo, para que quando essa pandemia passar, nós venhamos nos posicionar como servos de Deus, aqueles que carregam o amor, mas aqueles também que carregam o poder transformador do Espírito Santo. Então feche os seus olhos e comece a orar junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que cada pessoa agora que está com o seu olho fechado na sua casa, clamando ao Senhor Deus, para que seja reativado o poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós não aceitamos voltar e sair dessa pandemia da mesma forma como nós entramos. Nós esperamos sair dela transformados pelo Teu poder, pela Tua glória, Pai. Então, em nome de Jesus, que seja ativado em nós ou reativado em nós o poder do Espírito Santo, para que nós venhamos transformar a nossa geração, para que nós venhamos transformar os ambientes em que nós entrarmos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que também o nosso coração seja transformado por esse poder, Pai. Deus, eu creio que o Senhor é o dono de tudo. Em Tuas mãos está todo o poder, Pai. Em Tuas mãos está o controle de todo o universo, porque a Tua palavra diz que o Senhor conhece cada estrela e chama cada uma pelo nome e elas Te atendem, Pai.
Senhor, só por causa disso eu tenho dimensão de que o Senhor está no controle de tudo, Pai. E em nome de Jesus, Deus, que nesse momento, agora, Senhor, seja tirado um coração normal nosso, um coração de pedra, e seja implantado um coração de adorador. Em nome de Jesus, Pai, recebe todo o nosso louvor, porque toda honra, toda glória e todo poder pertencem a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável como um trovão, impetuoso,
nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Boa noite, igreja. Antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Meu nome é Jonathan, eu faço parte da IARC há algum tempo. E antes de ir para a palavra, eu quero que vocês torçam para eu não falar entende de novo, porque a última vez que eu preguei foi muito automático, eu nem percebi que eu estava falando aquilo. Mas hoje vai ser diferente, em nome de Jesus. Eu queria, antes de partir para a palavra, falar que o que eu vou pregar hoje é uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Eu tenho vivido o processo de entender isso. O Espírito Santo está revelando a palavra para mim. Então, ainda ainda tenho dificuldade de ver a plenitude disso tudo, mas eu acredito que tem uma certa urgência de ser compartilhado isso, sabe? Então, eu queria que você abrisse seu coração para receber o que o Espírito Santo vai falar hoje. Provavelmente, essa palavra vai tirar 90% das pessoas da zona de conforto. Talvez você não se agrade disso de primeira instância, mas eu queria que você orasse e pedisse para que o Espírito Santo te guiasse nisso, porque nós estamos em completa e permanente mudança até que Jesus venha. Depois disso, eu quero falar qual é o tema da minha mensagem. O tema é: sujeitem-se às autoridades. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Pedro, no capítulo 2. A gente vai ler do verso 11 ao 21. E eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, para você saber onde eu estou. Vou começar lendo então. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em que eles o acusarem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus.
tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Essa passagem que eu li novamente fica em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 11 ao 21, mas como esse é um assunto bem polêmico, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 13, e a gente vai ler do verso 1 ao verso 14, só para confirmar o que foi dito. Pedro foi escrito por Pedro e Romanos foi escrito por Paulo, então a gente vai ter perspectiva de duas pessoas que foram exemplos de cristãos na Bíblia, tá bom? Romanos 13, capítulo 13, do verso 1 ao 14. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Essas passagens são extremamente confrontadoras e a gente tem ouvido cada vez menos isso sendo pregado, mas eu acredito que é uma verdade que nós precisamos resgatar, porque nós precisamos estar vivos, a gente precisa viver baseado no que a palavra diz. E toda essa situação conturbada do mundo inteiro que nós temos vivido, é bom que nós voltemos à essência do que nós precisamos acreditar, nós voltemos às instruções que foram dadas para que a gente suporte esse tempo que nós vivemos. Mas antes que você comece a se vangloriar no seu lugar dizendo, eu estava certo, eu estou certo, eu quero que você entenda que essas duas passagens, que não são as únicas na Bíblia que fala que a gente precisa se submeter às autoridades, essas passagens são atemporais e apartidárias. Ou seja, essa passagem serve para todos os governos que passaram, todos os governos atuais e todos os governos que virão. Isso é um pouco difícil de entender às vezes. Isso não serve também para você usar como argumento para se vangloriar porque as pessoas que você apoia estão ou estiveram no poder. Essa passagem fala muito também de você entender que o poder governamental é passageiro. Hoje nós temos um poder governamental, amanhã esse poder governamental passa a ser feito por outras pessoas. Então, a gente precisa ter um pouco de sabedoria ao ler isso. E o que eu penso é que essas passagens servem não simplesmente para debates políticos, mas para entender a situação de todo o governo do mundo. Existem países que são totalmente contra os nossos ideais, que se nós pudéssemos, no nosso entendimento, nós mudaríamos aquilo, mas eu acredito que Deus estabeleceu esses governos da mesma forma, sabe? Então a gente precisa ter entendimento que essa palavra não serve simplesmente para concordar com aquilo que a gente acredita. E a situação atual política da igreja é muito sensível. E eu acredito que a gente precisa se preocupar com o que tem sido feito. Eu não estou nem falando de parte, eu vou tentar ao máximo ser neutro nisso e pregar simplesmente o que a palavra diz, mas eu acredito que quando nós nos posicionamos para fazer as coisas, nós temos que entender que existem coisas guardadas nos nossos corações. Então os nossos comportamentos são simplesmente a expressão daquilo que nós temos dentro de nós. E eu queria que vocês voltassem no primeiro texto que eu li, que é em 1 Pedro 2, e a gente vai ler o verso 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E eu sinto que essa verdade, que nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo, tem sido esquecido pela igreja, principalmente a igreja ocidental. Nós
temos algo que a igreja perseguida e a igreja primitiva não tem. Nós temos liberdade de expressão, liberdade de consumo. Então nós somos cercados de privilégios e às vezes nós, com tudo isso que nós vivemos, nós esquecemos a verdade, que a verdade nós ainda somos peregrinos e nós ainda somos estrangeiros nesse mundo. E o que eu sinto é que, baseado nisso, nessa verdade que a gente esquece, que nós não estamos aqui permanentemente, nós esquecemos também o que Jesus comandou que nós fizéssemos. Porque nossa vida é uma vida cheia de coisas, nós temos várias funções. Nós temos funções em casa, nós temos funções no trabalho, na faculdade, no ministério, e às vezes a gente esquece a comissão essencial do que Jesus disse. E eu queria que vocês lessem em Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Sabe, e por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou voltando novamente no que Jesus disse, que deveria ser uma verdade óbvia que a gente carrega como cristão? É porque, na verdade, tem muitas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que esqueceu que nossa obrigação, que nossa função, que a ordem que Jesus disse é para a gente pregar o evangelho, sabe? E isso é uma verdade tão sincera e tão óbvia que eu queria fazer um exercício com você. Novamente, nós temos que lembrar que nós somos peregrinos e que nós estamos aqui por pouco tempo. Mas mais do que isso, nós temos que lembrar que nós temos uma missão. E o exercício que eu quero que você faça agora, eu quero que você reflita quanto tempo você tem gastado discutindo assuntos triviais e quanto tempo você tem gastado pregando o evangelho. E quando eu digo pregando o evangelho, é compartilhando o evangelho com pessoas que não conhecem a Jesus. Agora, você pode fazer esse exercício você mesmo, sabe? Porque eu não estou aqui para julgar você nem nada, mas cada um sabe a responsabilidade que carrega. Sabe, quanto tempo você tem gastado nas redes sociais discutindo assuntos triviais e quanto tempo você tem compartilhado sobre Jesus? Sabe, algo que eu tenho visto, e isso é simplesmente sintoma de uma doença que é muito mais profunda, é que existe uma teologia estranha circulando pelo Brasil. Não simplesmente pelo Brasil, na igreja ocidental, que prega que a igreja é uma igreja triunfante, que vai estabelecer o reino de Jesus e que várias coisas precisam acontecer para que então Jesus volte, cara. E eu lendo a Bíblia, eu não vejo isso, sabe? Eu acredito sim que o reino será estabelecido, mas o reino será estabelecido quando Jesus voltar. Até lá, nós simplesmente seremos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Sabe, eu não quero que vocês interpretem também que eu não acredito que os cristãos precisam tomar lugares de poder, de influência na sociedade. Isso é bíblico, mas algo que o que eu me preocupo é que, às vezes, as pessoas querem tanto assumir esses lugares de poder e não sabem para que elas estão lá. Jesus não te levantou para criar um gueto gospel. Jesus te levantou para pregar o evangelho. Se você tem, agora para qualquer função, qualquer lugar na sociedade que Jesus te coloca, é para você propagar o evangelho. Eu vejo muitas pessoas tomando lugares na sociedade e fazendo coisas que não são bíblicas, sabe? Nós precisamos voltar de fato à essência do evangelho, sabe? Existem muitas coisas erradas sendo propagadas, muitos evangelhos falsos sendo propagados, e você só vai saber o que é certo e o que é errado se você ler a Bíblia. O problema é que nós escutamos demais os outros e a gente lê de menos, sabe? Isso é muito preocupante. Todos os sintomas que nós vemos numa igreja que propaga heresias é porque não lê a palavra. Nós vemos isso em membros comuns, nós vemos isso em pregadores, nós vemos isso em influencers no Instagram, sabe? E mais do que criticar, não adianta criticar as pessoas que falam heresias óbvias. Você precisa ler a palavra e começar a ver se você não está falando esse tipo de heresia, se você não está concordando com esse tipo de heresia. Amém? Sabe, eu sinto que, como igreja, eu tenho, sabe, plena convicção no meu espírito que, como igreja, nós temos vivido os últimos tempos, de fato. Eu sei que muitas pessoas falaram que elas acreditavam nas gerações passadas que elas estavam vivendo nos últimos tempos, mas, cara, lendo a Bíblia, eu só consigo confirmar que cada dia mais nós estamos mais perto da volta de Jesus. Talvez Jesus volte essa geração, talvez Jesus volte na próxima, talvez Jesus volte daqui a 300 anos, mas o que nós precisamos entender é que, quando nós não sabemos de fato o que nós fomos chamados para fazer, nós tomamos atitudes e fazemos coisas que Deus não quer que a gente faça. Nós tomamos atitudes que Deus pensa que é desprezível, e mais do que isso, sabe, se
já não fosse suficiente, nós perdemos tempo. E tempo é uma coisa muito preciosa no tempo que nós estamos vivendo, sabe? Existem pessoas ainda hoje indo para o inferno por causa da omissão das outras pessoas que não pregam o evangelho, sabe? E naquele grande dia, Deus cobrará isso de todos nós. Então, o que eu queria que vocês pensassem, sabe, a maior coisa que eu queria que vocês pensassem nisso tudo é como vocês têm gastado o tempo de vocês. Eu queria novamente voltar no texto bíblico, então eu vou ler 1 Pedro 2, no verso 13. E diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Essa palavra é muito clara, e eu vou ler de novo o começo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade. Novamente, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade. Uma coisa que nossa igreja em geral, a igreja corpo de Cristo, é muito influenciado pelos valores dessa terra, sabe? E se isso não fosse verdade, não teria na Bíblia que nós precisamos renovar nossa mente e parar de viver sobre esses valores. E ainda assim nós vivemos sobre esses valores. Eu vejo muita gente apoiando políticos, enfim, eu não estou aqui tomando partido de nada, mas eu vejo muita gente respeitando a autoridade quando aquilo convém para essas pessoas. E na verdade não, está escrito aqui: por causa do Senhor, sujeitem-se a todas as autoridades. Não é porque as pessoas fazem coisas que você concorda. É porque por causa do Senhor você vai fazer isso. As pessoas, sabe, a gente se faz de inocente muitas vezes. A gente fica esperando figuras carismáticas surgirem para fazer coisas e nós esperamos que as pessoas não vão ser corruptas, como se fosse algo novo, algo inédito na história da política mundial, pessoas corruptas e pessoas que fazem coisas erradas. Mas, sabe, a palavra diz, não é por causa do mérito pessoal da pessoa que você tem que respeitar aquela pessoa. Não é porque você concorda com o que aquela pessoa diz. Não é porque aquela pessoa é uma boa pessoa, que aquela pessoa fala de uma forma bonitinha. Não, é por causa do Senhor, sabe? Em Daniel 4, Deus é muito claro, sabe? Eu queria muito que você, se você tivesse um tempo, lesse Daniel inteiro, mas focasse em Daniel 4. Daniel 4 diz que Deus levanta quem Ele quiser, o momento que Ele quiser, sabe? A gente precisa tomar isso como verdade. Mas também, eu não estou dizendo aqui, sabe? O que eu tenho é sempre dois extremos, né? Aquelas pessoas que ficam totalmente ligadas a figuras políticas e aquelas pessoas que criticam demais, e eu já tive nesse lugar de ficar soltando palavras que com certeza trariam condenação para mim. Mas o que eu fico pensando é que se de fato o governo que você votou foi levantado por Deus, você não precisa ficar surtando com o que está acontecendo, porque se ele foi levantado por Deus, Deus vai fazer que ele permaneça lá. Mas, sabe, por outro lado, não adianta também você ficar surtando toda vez que um governante faz alguma coisa errada, sabe? Se tem alguma coisa que Deus não é injusto, e Deus vai cobrar de todas as pessoas, assim como vai cobrar de você, então não precisa ficar se preocupando. Essa palavra de que Deus levanta toda a autoridade é para te trazer conforto, sabe? Em qualquer posição política que você tenha. Sabe, e... falei de sábado de novo, vou parar. As autoridades dificilmente vão estar alinhadas com os valores bíblicos. Dificilmente vão estar alinhadas porque nem nós que somos cristãos, nós às vezes estamos, sabe? E que dirá pessoas que querem crescer politicamente, sabe? A gente não precisa ficar esperando e cobrando e se martirizando quando as pessoas fazem coisas erradas, sabe? Confie que existe um Deus soberano que está no controle de todas essas coisas. E o que eu queria dizer é que talvez até agora seja a palavra solta, que talvez você não esteja levando em consideração, mas eu queria que você refletisse que a igreja primitiva viveu sobre o governo dos romanos, sabe? Era um governo militar romano. Então, muitas pessoas morreram pregando o evangelho. O próprio Jesus, quando ele veio, ele viu, ele sofreu com aquele momento. Sabe, Jesus via o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, sendo escravizado, sendo governado, sendo liderado por um povo estranho. Sabe, Jesus viveu toda a vida dele, sendo injustiçado, tendo que se submeter a um governo corrupto e pior ainda, Jesus morreu. Ele foi assassinado por esse mesmo governo corrupto, um governo que crucificava as pessoas. E imagine que Jesus é o Messias. Jesus é o rei que Deus escolheu. Sabe, existem profecias no Velho Testamento que diz que Jesus governará a todas as nações com um cetro de ferro, que todas as coisas estarão debaixo da autoridade dele. Eu quero que você imagine a mente de Jesus tendo que se submeter àquelas autoridades corruptas. Sabe, aquelas autoridades que faziam todas as coisas erradas, coisas que se destoavam totalmente dos valores deles. E mesmo assim Jesus permaneceu humilde. Jesus permaneceu submisso,
E você pode estar pensando, tá bom, mas Jesus já tinha que morrer, ele tinha que morrer mesmo, já estava escrito que ele ia morrer. Mas eu quero que você reflita que toda a igreja primitiva viveu sob esse governo. Todos os primeiros cristãos viveram sobre um governo corrupto e muito, muito louco, para falar a verdade. Depois que Jesus morreu, nos 100 primeiros anos, que foi a maior propagação do evangelho naquela época, para vocês entenderem o que acontecia em Roma, cristãos eram usados como vela. Eles eram... Os governantes pegavam os cristãos, porque ser cristão era errado, era contra a lei naquele momento. Eles pegavam essas pessoas, queimavam elas vivas e deixavam elas queimando a noite toda para iluminar a cidade. As pessoas eram jogadas para ser comidas por leões, para entreter o povo. Sabe, as pessoas eram crucificadas por ser cristãos. Não foi só Jesus que foi crucificado. E ainda assim, todos permaneceram submissos aos governos. Praticamente todos os apóstolos foram assassinados. E eles viam as outras pessoas sendo assassinadas. E mesmo assim, eles escreveram essas passagens que nós devemos nos submeter. Sabe, eu quero que você entenda que você precisa se submeter ao governo. E eu tava lendo Atos. E eu vi como Paulo era um cara sábio, um cara usado por Deus. E Paulo sabia que Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Paulo sabia que Deus tinha um propósito com toda aquela perseguição. E você vê que Paulo foi levado primeiramente a reis, depois a governadores, e até para falar com o próprio César. E ele pôde testemunhar sobre Jesus, sobre o Evangelho. E eu estava lendo Atos e o Espírito Santo ministrou no meu coração que Paulo foi levado para falar com essas autoridades porque ele respeitava essas autoridades. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que quem não respeita a autoridade não vai ser levado a pregar para essas autoridades. Isso é uma coisa que me preocupa. Nós precisamos novamente voltar à essência das coisas e nos submeter, não porque nós concordamos com as coisas, não porque nós gostamos das coisas, mas é pelo Senhor e pela propagação do Evangelho. Você, como cristão, precisa voltar à essência, que você foi chamado para pregar o Evangelho. As outras coisas são secundárias. Sabe, e o que eu tenho sentido nessa temporada é que o seu dever como cristão é se desvencilhar de ideais políticos, ideais partidários e se concentrar, se apegar no que você foi comissionado. E eu quero que vocês pensem que se o governo estiver bem, você deve pregar o Evangelho. Se o governo estiver em crise, você deve pregar o Evangelho. As pessoas pregam o Evangelho em lugares totalitários, sabe, em ditaduras terríveis, eles continuam pregando o Evangelho, porque não é sobre o conforto deles, não é sobre se existe alguma pessoa que está no governo e eles concordam com aquelas pessoas, é sobre o que Jesus fez na cruz e é sobre o que Jesus ordenou que os seguidores deles fizessem. E refletindo sobre isso, eu trouxe mais pontos de pessoas que criticam o governo, que se levantam contra o governo, mas existe um outro lado, que são pessoas que, quando não leem a Bíblia, que quando não têm um relacionamento pessoal com Deus, começa a colocar coisas, atributo às outras pessoas que são atributos de Deus. As pessoas buscam, a gente transfere para os governos o que nós deveríamos esperar de Deus. As pessoas buscam paz e procuram uma pessoa que vai trazer paz, que vai trazer conforto. E a Bíblia diz que quem é o príncipe da paz é Jesus. As pessoas procuram sustento e prosperidade e procuram governos que vão fazer a economia funcionar. E a palavra diz que em Salmo 23, óbvio, todo mundo já sabe que quem é o nosso Senhor é Deus, quem é o nosso pastor é Deus, e a gente às vezes esquece isso. E pior, a gente espera que governos vão trazer ideais moralizantes, que vão alcançar os perdidos, que vão reformar a sociedade. Que isso não é responsabilidade do governo, isso não é responsabilidade do presidente, do vereador, de nada. Moralizar a sociedade e pregar uma verdade é obrigação sua e minha como cristão. A gente precisa parar de jogar responsabilidade para as outras pessoas e tomar o nosso lugar, sabe? Parar de achar que pessoas, esperar demais de políticos, porque nós não devemos nos apegar a essas coisas. Nós devemos nos posicionar e viver o que Jesus tem pra gente. Amém? E, novamente, eu falei de Daniel, que vocês todos devem ler Daniel, porque Daniel é um cara que foi muito usado por Deus. E Daniel ele teve sabedoria, uma sabedoria absurda de entrar num lugar e transformar aquele lugar respeitando todas as autoridades. Daniel e Jeremias são dois profetas que escreveram os livros deles no período do exílio. Então, o povo de Israel foi dominado pelos babilônios e naquele momento Jeremias permaneceu em Israel e Daniel foi levado para outro lugar. E os dois escreveram o que Deus estava falando. E os dois falam de respeito à autoridade. Eles honram as autoridades. E eu quero que vocês entendam que, assim como Daniel, nós também vivemos um exílio.
Sabe, não se engane pelas coisas que você tem, pela vida confortável que você tem, que você não está em exílio. Todo cristão está em exílio. A nossa morada é a glória eterna. E às vezes, novamente, nós esquecemos isso. Assim como Daniel, nós estamos em exílio. E nós precisamos ter sabedoria e agir como ele agiu, nos submetendo, honrando e desenvolvendo as coisas para o governo. Sabe, obviamente, tem vários valores que nós nunca vamos aceitar como cristãos. E eu não estou dizendo que você não precisa se posicionar para levar a verdade. Você precisa se posicionar e levar a verdade. Mas lembre-se, você está em exílio, assim como Daniel. E falando nisso, eu falei muito de se submeter, mas quando você não deve se submeter? Leia a Bíblia que você vai saber. Daniel, várias vezes aconteceu isso. Daniel se posicionou todas as vezes que ele achou necessário. Todas as vezes que foram necessárias, ele se posicionou contra o governo. Mas isso é uma coisa muito que você tem que ter sabedoria. Porque não é porque você não concorda pessoalmente com as ideias do governo ou porque a figura de um governante te desagrada que você deve desobedecer ele. Você tem carta branca para não seguir uma lei quando aquilo impede que o evangelho se propague, quando aquilo impede que você viva uma vida que glorifique a Deus. A Bíblia tem vários exemplos disso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados junto com Daniel e eles foram obrigados a adorar a figura de Nabucodonosor. E eles se negaram a adorar porque isso feria o relacionamento dele com Deus. Tudo bem? Eles negaram e eles foram jogados na fornalha. Aí tem um exemplo de quando você pode não obedecer uma lei. Outro exemplo foi quando Daniel foi obrigado pela lei a não orar. A primeira coisa que Daniel fez foi orar. E nós vemos um exemplo dele quebrando, não se submetendo a uma ideia do governo, a uma lei. Isso trouxe consequências para ele, mas ele teve sabedoria. Então a gente pode sim não se submeter ao governo, mas quando isso fere a propagação do evangelho. O que eu vejo é muita gente com discursos de insubmissão, mas não é bíblico. E se você faz isso, você está trazendo pecados para você, sabe? A palavra é bem clara em relação a isso. E o que você deve fazer como cristão? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como cristão, você deve orar. Se você não concorda com uma posição do governo, se aquilo está te desagradando, antes de você ficar criticando o seu governo nas redes sociais, ora. Porque eu vejo muitas pessoas criticando demais e orando de menos. Se de fato nós temos fé em Jesus, se nós temos fé que existe um Deus soberano, nós precisamos orar e confiar que Ele está fazendo isso. Deus, novamente, Ele não passa pano para pecador, Ele nunca passou pano para pecador. Se Deus está vendo algo injusto, Ele vai fazer isso. Isaías diz que a vingança vem de Deus, então se tranquilize. Se tem algo de fato sendo feito errado, Deus vai tomar conta disso. E por fim eu queria que vocês escutassem o que Jesus diz em Mateus 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu estava lendo essa passagem que traz muito confronto para os nossos ideais contemporâneos, porque, novamente, os ideais do Evangelho, praticamente 90% dos tempos, vão ferir aquilo que nós vivemos como sociedade. Mas eu estava vendo isso e duas coisas me chamaram a atenção. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os humildes e bem-aventurados são os pacificadores. E eu estava lendo o estudo da minha Bíblia e diz: humildes e mansos. Defender a justiça com paciência sem amargura, entregando lutas e desafios ao Senhor, que tudo julga retamente. Esse caráter cristão, moldado pelo Espírito Santo, nos capacita a perseverar na fé em Cristo, ainda que em meio às injustiças, ofensas e falta de reconhecimento desse mundo. Está na Bíblia, sabe? Você precisa entender que você vai sofrer várias aflições, que você vai passar por várias injustiças, mas bem-aventurado os humildes. E por fim, tem pacificadores, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
não perca o seu tempo defendendo ou criticando político na rede social. Antes de você fazer isso, pergunta para o Espírito Santo se aquilo vai glorificar o nome de Deus. Porque se não for, você está fazendo uma coisa errada. E por fim, eu queria que você começasse a orar para que o Espírito Santo revele se você tem sido idólatra ou não. Porque a idolatria pode ser por várias outras coisas, não precisa ser uma pessoa que você apoia. Mas quando você coloca no lugar de Deus aquilo, outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus, você está praticando idolatria. E isso é uma coisa que Deus despreza. Por fim, eu quero orar por vocês. Eu sei que a palavra foi um pouco desconfortável, mas que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e que possa mudar você e te lembrar que você tem que pregar o Evangelho. Amém? Então, se você puder fechar os seus olhos, pode fechar porque não tem ninguém te vendo. E eu vou orar por você agora. Amém? Jesus, eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas, eu quero te agradecer pela sua oportunidade de ter trazido algumas verdades, Deus, da tua palavra, e eu quero pedir para que essas verdades, Senhor Jesus, transformem o coração dessas pessoas que estão ouvindo, Pai. Jesus, que nós lembremos, Pai, que nós estamos aqui como passageiros, que nós vamos, a nossa vida é muito breve, Pai, e que em breve nós estaremos frente a frente com o Senhor, Pai. No nome de Jesus, que essas pessoas entendam que elas precisam focar em coisas eternas e não em coisas passageiras, que elas lembrem, Pai, que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que elas lembrem também, Jesus, o que o Senhor disse para nós, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. No nome do Senhor Jesus, que essas verdades transformem essas pessoas, Deus. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra abençoada do Joe, que Deus continue te abençoando de onde você estiver hoje. E eu gostaria de encerrar esse culto com uma palavra aqui em Romanos 16, no capítulo 19, diz que todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, irmãos. Creiam no nosso Senhor, descansem no nosso Senhor. Confiem nele, obedeçam a ele. Se ele diz para nós descansarmos, nós precisamos descansar. Porque o nosso Deus de paz, aquele da paz que excede todo entendimento, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Feche seus olhos onde você está agora, na sua casa. Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio a um tempo tão difícil, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor não tem deixado faltar nada no nosso meio, Pai. Deus, eu oro agora para que nós venhamos realmente romper o nosso secreto, Pai. Jesus, que nós venhamos fechar a porta do nosso quarto, que nós venhamos buscar o Senhor no nosso quarto, Pai, porque naquele lugar, no nosso secreto, é onde o Senhor realmente olha para nós, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos levantar altares de adoração no nosso quarto, na nossa sala, na nossa casa, Pai, que em nome de Jesus, que nós venhamos afunilar, nós venhamos estreitar o nosso relacionamento contigo nesse tempo de quarentena, Pai. Recarrega as nossas baterias, Pai, e enche os nossos vasos, Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.